Seja exaltado, Yahvé, seja exaltado acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Todo o nosso ser se abre nesta hora para te exaltar, para declarar que não há Deus além de ti, não outra rocha, não outro Senhor. Tu és o nosso Deus, tu serás o nosso guia para sempre. Toda a terra te adorará e te cantará louvores, quanto mais nós, redimidos pelo sangue do Cordeiro, comprados pelo sangue precioso, recriados em nosso espírito, habitados pelo teu próprio Espírito. Graças por nos transformares em santuário, em lugar de oração. Somos uma casa de adoração e assumimos o nosso papel, a nossa identidade de adoradores, para elevar as nossas mãos e as nossas vozes diante de ti, declarando que só tu és digno de ser exaltado, de ser adorado, porque não há Deus além de ti, não outra rocha e não há outro nome. E proclamamos nos céus desta nação, e ecoe em toda a terra o nome que está acima de todo nome, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, bendito Salvador, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Teu nome permanecerá eternamente, teu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. Os homens serão abençoados nele, todas as nações o chamarão bem-aventurado, bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aleluia. Uma coisa extraordinária é que encontramos nos Salmos, quando terminam essas expressões que proclamamos, aqui terminam as orações de Davi. E é o lugar no Salmo onde temos amém duplo, amém, amém. Ele está falando de quê? Do nome que está acima de todo nome, o nome de Yahvé. Jesus é a expressão deste nome, e é declarado então que todo aquele que invocar o nome. O que é invocar o nome? Se eu chamar, por exemplo, João, quem vai aparecer? O João. Maria, vai aparecer a Maria. Quando eu digo Yahvé, quando eu digo Jesus Cristo, quem vai surgir no cenário? Ele, todo que invocar. Então o que quer dizer será salvo? A palavra salvo, sozo, significa libertação, cura, redenção. Então quando eu invoco o nome, aquilo que o nome representa, ele se manifesta a mim. Mas queridos, hoje é o 6º dia do mês de Nissan, mês de Aviv, mês da primavera, mês da Páscoa, mês da redenção, mês do início do ano dentro do calendário bíblico, conforme Deus disse, este vos será o primeiro mês do ano. Por quê? Porque aqui a vossa vida começa com o Cordeiro, é o Cordeiro que marca um recomeço da nossa vida, mês de milagres. Neste sexto dia, estamos caminhando para o primeiro bloco dos 7 dias, com o foco no arrependimento, trazendo à memória alguns trechos e uma figura. Em primeiro lugar, a oração de Salomão no capítulo 8. Não estamos lendo a oração, mas apenas a dizer que quando Salomão edifica o templo, ele faz uma súplica a Deus, e ele menciona uma série de pecados, que se o povo transgredir, mas buscar a sua presença, que Deus ouça dos céus. Deus então responde a Salomão, e na resposta de Deus a Salomão, e é isto que queremos ler, o mesmo texto que lemos ontem, a repetição é a base da aprendizagem, é a máxima pedagógica. Vamos ler, porque é pertinente recordarmos, absorvermos, repetirmos este texto. Palavras de Yahvé: ouvi a tua oração. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo,
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu, que farei? Deus está dizendo qual é o caminho que temos que seguir quando a praga, quando a calamidade chega, quando os desastres chegam, porque os desastres, eles são o megafone de Deus, chamando a humanidade ao arrependimento e ao retorno à sua presença. O que fará Deus se nós seguirmos estas recomendações? Primeiro, eu ouvirei do céu. Segundo, perdoarei os seus pecados. Terceiro, sararei a sua terra. Estamos aqui pela cura da nossa terra. O exemplo de oração por uma nação que estamos tomando é Daniel, no capítulo 9. Ele está orando, está se quebrantando. Muito se fala do jejum de Daniel. Nós estamos num período de 21 dias de um tipo de jejum. E aqui respondo a uma pergunta que vi alguém escrever, alguém ouvinte. Só pode tomar a ceia quem está fazendo jejum? Não. Obviamente não. O jejum não muda a Deus. Deus é o mesmo, Ele quer nos abençoar. O jejum tem um impacto sobre as nossas vidas. E o jejum de Daniel, que está descrito lá no capítulo 10, termina o capítulo 9, toda a confissão de Daniel, ele recebe a resposta, a revelação do que será nos últimos dias, e logo no capítulo 10, ele vai dizer que por 21 dias, ele não comeu nada desejável, não bebeu vinho, em outras palavras. Ele observou um tipo de dieta que observou no início da sua jornada da Babilônia. Por 10 dias, ele disse ao cozinheiro que preparava comida para os jovens que Nabucodonosor havia selecionado para ajudarem no governo, e ele não queria se contaminar com as iguarias do rei, e então ele disse: demos legumes para comer e água para beber. Então esse é o que é chamado jejum de Daniel, em que você se abstém de carne, de vinho, toma água, come frutas, legumes. E aqui vamos vê-lo por 21 dias com esse tipo de dieta, ok? Mas o tipo de jejum que cada um pode fazer depende do que Deus colocar no seu coração, ok? Mas você pode ceiar, sim, Senhor, se não estiver fazendo jejum, ok? O que precisamos é estar com os nossos corações prontos, fazer o nosso exame de consciência. Posto isto, vamos para a oração de Daniel. No versículo 3 do capítulo 9, ele diz: então voltei o meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas em jejum. Aqui não sabemos que tipo de jejum ele fez. Ele diz apenas que estava jejuando. Provavelmente, nesta oração aqui, não eram tantos dias. Lá no capítulo 10, vamos encontrar que durante os 21 dias de jejum, só ao fim dos 21 dias é que vem a resposta dos céus. Consideramos isso o jejum para enfrentar guerra contra principados que querem segurar nações inteiras. Mas o nosso assunto aqui hoje não é falar do jejum, estamos falando apenas por cima. Ele está em jejum, é a primeira atitude de Daniel. E ele invoca as escrituras, queridos. Quem ora a palavra já começa com a resposta. Por isso escrevemos o livro Orando a Palavra. Porque a palavra expressa a vontade de Deus. Deus ouve a oração que é feita de acordo com a sua vontade. E o que Daniel vai fazer? Pegar as escrituras, ele vai pegar uma palavra profética, ele vai trazer à memória a aliança, as promessas de Deus, e é o que nós estamos fazendo aqui também, tomando uma palavra profética para gerar em relação ao término deste vírus que está assolando a humanidade. Ele então entrou em jejum.
Primeira coisa, oração, súplicas, jejum, vestido de luto, pano de saco coberto de cinza. O que era isso? Uma manifestação externa, visível, de uma dor de coração, de luto, de arrependimento e de contrição. O verso 4, e orei a Yahvé meu Deus e expressei a seguinte confissão. Segue-se por todo o capítulo a confissão. E Daniel aqui dá inteira atenção, literalmente ele fixa o seu rosto em Yahvé para buscá-lo em oração, súplica e jejum. E enquanto ele está orando, ele está confessando os pecados. Nós abordamos já este tema. É muito útil ler toda a oração. E esta atitude de Daniel, de voltar-se de todo o coração para Yahvé, buscar comunicação com ele, confessar todo o mal feito da nação, aquilo que a nação não estava disposta a admitir, é muito importante. E destacamos 4 pilares que formam esta grande oração. E cada um dos pilares tem merecido uma reflexão. Nós vimos e vamos repetir, já em cada uma das nossas abordagens, temos trazido à tona e vamos repetir. Comecemos com quem Deus é, lembremos-nos de seu caráter. Eu me centro em Deus. Segundo, sejamos específicos em nossa confissão de pecados. Ontem centramos-nos neste item, confissão de pecados. Terceiro, conheçamos plenamente o que merecemos por nosso pecado. Hoje centrar-nos-emos neste tópico. Quarto, peçamos a Deus que opere, não porque merecemos alguma coisa, mas por quem Ele é e com quem Ele está comprometido. Amanhã centrar-nos-emos nesse tópico, encerrando assim o período de 7 dias de arrependimento, para entrar no novo bloco de 7, que será um tempo de consagração. Talvez vai ser mais suave, não? Mas temos que abordar as causas dos problemas. É como se você está com câncer, você vai ao médico, é difícil saber que você tem câncer, que tem que se expor à cirurgia, à quimioterapia, mas você sabe que se não fizer aquilo, não vai deter a doença ou qualquer outra enfermidade. O médico vai e faz um diagnóstico. Não é muito interessante você saber o que você tem de problema, mas a revelação desse diagnóstico tem um objetivo: salvá-lo da morte, trazer-lhe cura. Assim também nestes 7 dias estamos trazendo onde está o câncer, onde está o mal, onde precisamos fazer uma cirurgia, que tumores temos que extirpar para que a morte saia do nosso caminho e a vida possa retornar. Muito bem, então o terceiro, vamos conhecer plenamente o que merecemos por nosso pecado. E hoje vamos entrar na oração. E ontem dissemos que parecia que a oração de Daniel foi escrita para hoje. E vamos ver se aquilo que ocorre com o povo de Israel nos dias de Daniel não é o que também tem ocorrido conosco. Na parte B do versículo 7, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Primeira coisa, a infidelidade, a aliança com Deus causou desastre. O que é que estamos considerando nessa hora? Conheçamos plenamente o que é que nós merecemos pelos nossos pecados. O que é que a humanidade está merecendo? O que é que as nações estão merecendo? Daniel está dizendo, nós estamos hoje espalhados, estamos exilados. Por quê? Porque quebramos a aliança. Então, se eu sou infiel à aliança, eu serei desterrado. No nosso caso aqui, podemos não estar sendo desterrados do nosso país, mas nós estamos sendo desterrados da comunicação social. A terra está em desterro. Desterrado dos seus postos de trabalho,
desterrados do convívio com seus avós, desterrados do convívio com tantos familiares e com tantos amigos. Por quê? Porque temos quebrado também a aliança, temos que reconhecer que aqui é uma causa. No versículo 8, ó Elohim, nosso Deus, aos nossos pais, aos nossos príncipes, aos nossos antepassados, pertence toda a vergonha, porquanto temos errado e pecado contra ti. Aqui o que Daniel quer dizer? Que o pecado contra Deus é a fonte de vergonha, é a fonte de desprezo. Hoje nós vivemos uma situação em que um país não pode olhar para o outro com desdém, porque todos desta vez foram apanhados por este juízo que percorre toda a terra. No versículo 12, ele diz: cumpriste assim a tua palavra, trazendo-nos a todos a mais ampla e profunda desgraça, porquanto nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito em Jerusalém. E o que ele quer dizer? Eu reconheço, Senhor, que o mal feito traz ampla e profunda desgraça. Pergunto, a desgraça não está nos assolando? A desgraça não está marcando a vida de todas as nações neste preciso momento? Funerárias que não conseguem sepultar os mortos, hospitais que não conseguem admitir os doentes, todo mundo fugindo para não se contaminar, governos tentando que a epidemia vá de uma forma mais lenta para não entrar o caos, e enquanto procura proteger a vida, cria outro caos, o caos econômico, o caos emocional. Nós estamos debaixo de uma profunda desgraça. O texto diz, na versão BKJ, a mais ampla e profunda desgraça. Sim, reconhecemos que ela vem por causa dos nossos atos pecaminosos. No versículo 13, Daniel diz: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Em outras palavras, já estava dito. O Senhor já havia falado que se o povo obedecesse, a bênção fluiria, mas se quebrasse a aliança, a maldição viria. Prossegue Daniel: apesar disso, não buscamos o favor de Yahvé nosso Deus, para nos convertermos das nossas maldades e alcançarmos discernimento na tua verdade. E aqui o que ele quer dizer? Todo mal, o mal generalizado, tem como causa a falta de não, primeiro, buscar o favor de Yahvé. Buscar o favor. Para onde estamos olhando? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Yahvé não vigiar a cidade, em vão trabalham as sentinelas. Se não buscarmos a sabedoria e a misericórdia de Deus, nós não teremos saída. Segundo, o mal generalizado tem como causa a falta de não converter-se das maldades. Temos que nos converter. Convertei-vos. Temos que emendar os nossos caminhos. Temos que parar de fazer tanta coisa que estamos fazendo. E ainda estamos aqui apontando o dedo para os outros, criticando um, condenando o outro, falando mal do governo, falando mal disso, falando mal daquilo, acusando, em vez de nos voltarmos para Deus e nos convertermos e saber que a causa de todo esse problema não tem nada a ver com o governo, tem a ver com os pecados. E em terceiro lugar, discernir a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E prossegue: por isso, Yahvé cuidou de trazer sobre nós a desgraça, pois Yahvé nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não temos obedecido a nossa voz. O que ele quer dizer? A desgraça é fruto da desobediência. Aqui está. A nossa desobediência atraiu a desgraça. No versículo 16 ele diz: sim, foram os nossos pecados e as iniquidades de todos nós, desde os nossos antepassados, que fizeram de Jerusalém, do teu povo, este grande motivo de zombarias para todos os que nos
rodeiam. Qual é a conclusão dele? Pecados pessoais e geracionais estão na base de toda assolação. No nosso livro, O Jejum e a Redenção do Brasil, nós fazemos uma análise histórica da história do Brasil, comparando com as locustas que vêm devorar o trigo, o vinho, o azeite, assolar toda a terra, e apresentar a estratégia de Deus que vai ser sempre a mesma, convidando a terra para jejuar, para se converter, aquele convite de Joel aos sacerdotes, aos ministros do altar, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que estão em aliança, que podem se colocar entre o céu e a terra, entre Deus e os homens, para pleitear a sua causa. O versículo 11, e colocamos o 11 a propósito, depois dos demais, por causa de uma palavrinha. Portanto, todo Israel transgrediu a tua Torá, a lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na Torá, a lei de Moisés. Vamos repetir o que está em amarelo. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na Torá, lei de Moisés, servo de Elohim, nosso Deus, se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra Ele. A maldição. O que é a maldição da lei? Porque o texto está dizendo, como que sintetizando todos os pecados. A maldição veio, porque quebramos a aliança, quebramos a lei, tudo já estava escrito. Agora, nós vamos encontrar que nesta aliança Deus apresenta bênção e maldição. Diga, bênção e maldição. Queridos, o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 4, nos versos 17 e 18, só vamos ler uma parte. Porque as coisas que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. É o mundo espiritual, o mundo invisível que governa o natural. Assim como a quente e frio, positivo, negativo, luz e trevas, a bem e mal, a Deus e Satanás, a céu e a inferno, e não existe absolutamente nada que ocorre no plano físico, visível e tangível, que não seja gerado primeiro no mundo espiritual. E é por isso que, para trazer as promessas de Deus, para trazer as bênçãos de Deus, para trazer as mudanças, nós temos que gerar no plano espiritual. Através da intercessão, Paulo está dizendo que as coisas que se não veem são eternas. E se fôssemos ler todo o texto, vai dizer que as coisas que são visíveis, elas foram geradas do que é invisível. Isso nos leva a uma conclusão: o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Se Deus agora abrisse os nossos olhos, nós veríamos quantos demônios estão espalhados por aí. E como dissemos desde o início que começamos a abordar este assunto, o próprio Satanás começa a liberar demônios no meio do julgamento de Deus. E infelizmente, há muita liberação de demônios, porque muitos crentes, muitos que se dizem servos de Deus hoje, não adotam uma atitude correta. Por exemplo, a palavra fala em Isaías que o jejum que Deus escolheu é não ficar apontando o dedo em riste, é não ficar julgando as pessoas. Mas nós ficamos aqui, em vez de estarmos orando pelo presidente, é uma crítica ao presidente. Em vez de orarmos pelos governos, é criticando. Mas a Bíblia diz que o meu papel é interceder. Então nós, com a nossa confusão, atacando um, atacando o outro, falando mal de um, falando mal de outro, o que estamos fazendo? Abrindo caminho para os demônios operarem, causar intriga, divisão, confusão.
e toda essa confusão que as trevas estão causando no nosso país, um verdadeiro inferno de forças espirituais que não querem soltar a nação. Então nós temos que segurar aqui nas pontas do altar. Imagina que lá no capítulo 10, Daniel ora 21 dias, porque ele orou 21 dias, porque só foi no fim dos 21 dias que chegou a resposta do céu. Ele não parou de orar, ele não parou de jejuar, até que viesse a resposta. E o que é que vai dizer o emissário celestial? No momento exato em que começaste a falar aqui, a te quebrantar, tuas palavras foram ouvidas lá e eu fui liberado. Mas eu tive no caminho que enfrentar o príncipe da Pérsia, depois da Grécia. Então houve batalha com o quê? Com o principado espiritual que governava a nação, que não queria soltar o povo, que não queria que a palavra de Deus se cumprisse e o povo retornasse. Mas enquanto Daniel está orando, isso nos diz, as nossas orações fortalecem os anjos que estão travando as nossas batalhas contra estes principados que tentam segurar as vidas, as pessoas e as nações. Inclusive ele diz que quando voltasse ainda tinha que enfrentar o príncipe da Grécia, que seria o próximo império que haveria de vir. É um mundo real. Então esse mundo espiritual, tanto bênçãos quanto maldições pertencem ao reino invisível. Bênçãos, maldições procedem deste reino invisível. Elas são veículos de poder sobrenatural, espiritual, tanto a bênção quanto a maldição. As bênçãos produzem o que é bom, tudo que é benéfico. As maldições, tudo que é mal, tudo que é danoso, tudo que é maléfico. Agora vamos para as Sagradas Escrituras. O capítulo 28 de Deuteronômio. Deuteronômio, Deus vai repetir a lei. Não vamos ler o capítulo, apenas poucos versículos, mas vamos mencionar o que está aqui. Deus vai dizer o que é que traz a bênção e o que é que traz a maldição. Primeiro, a causa principal da maldição, qual é? A desobediência ou rebelião contra Deus e a sua palavra. E as bênçãos? As bênçãos estão atreladas à obediência. Se não, vejamos. Verso 1. Se ouvires atentamente a voz de Yahvé teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e Yahvé teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz de Yahvé teu Deus. Note bem, há uma condição: ouvir atentamente a palavra de Deus e obedecê-la. E o impressionante deste texto é que diz que as bênçãos de Deus correrão. Forme na sua mente uma figura de alguém, você está bem assim, tranquilo, e de repente lá por trás vem alguém correndo, ele abraça. Essa é a figura. Você está aqui na presença de Deus, você está buscando andar em obediência. E sem que você espere, sem que você perceba, as bênçãos correm atrás de você e lhe agarram. Elas te alcançarão. Então é uma consequência. Eu não tenho que correr atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de mim, se eu obedecer. Deleita-te em Yahvé, Ele satisfará os desejos do teu coração. Antes que clame, te responderei. Então é algo natural, simples. E as bênçãos, não vamos tratar de tudo, mas quais as bênçãos?
vou só mencionar por cima: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito ao entrar, bendito ao sair. Em outras palavras, bendito onde estiveres, bendito aonde quer que fores, bendito em tudo quanto fizeres. Tudo em que puseres a tua mão será bendito. Então o texto vai falar o que? Da bênção, da exaltação, da saúde, da frutificação, da prosperidade, de vitórias, de favor divino. Que maravilha! Não é isso que a gente está vendo agora. Por isso estamos aqui nos arrependendo, porque o que está acontecendo com a terra toda é a maldição. E vamos ao versículo 15, e aqui está a descrição do que é a maldição da lei. Veja o que Daniel está dizendo: veio a maldição da lei sobre nós, porque nós quebramos a aliança. E o versículo 15 diz: se porém não ouvires a voz de Yahvé teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Queridos, a mesma coisa. Você não corre atrás da maldição, ela corre atrás de você. Ninguém correu atrás de maldição, mas as maldições correram atrás de todas as nações e tomaram ao mundo inteiro de surpresa. Maldição. Não me diga que o vírus é uma bênção, é uma maldição. Pela quebra da aliança. E o capítulo, a partir do versículo 15, ele vai enumerar, começa dizendo: maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, maldita a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Em outras palavras, o que ele quer dizer: maldito onde estiveres, maldita onde fores, maldito em tudo quanto fizeres. Onde puseres a mão não haverá prosperidade. E o verso 20 diz: Yahvé mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa das maldades das obras pelas quais me deixaste. 21, Yahvé fará pegar em ti a peste, até que te consuma da terra, na qual estás entrando para possuir. Em síntese, do que segue depois deste versículo, a maldição é a humilhação, a esterilidade, doença mental, física, febre, tuberculose, destruição familiar, pobreza, derrota, opressão, fracasso, desfavor divino. Uau! Hoje, neste sexto dia, o que estamos reconhecendo? As consequências dos nossos pecados nacionais, dos nossos pecados geracionais. Provérbios, capítulo 26, versículo 2, declara: como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem causa, sem motivo justo, não pega. Numa outra versão: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Diga: a maldição sem causa não encontra pouso. Aleluia! Porque enquanto estamos aqui considerando os pecados das nações, cumpre-nos também ministrar você individualmente, você servo de Deus, você que crê em Deus, você que confia. Por que você está aqui conectado conosco? Porque você quer, porque você crê, porque você é um servo de Deus, porque você entende que a intervenção virá de cima. Então eu quero dizer que na sua vida pessoal, que a maldição sem causa não encontra pouso. Então você não vai viver aterrorizado, que vai morrer de coronavírus, até porque em si o coronavírus não mata. São aquelas doenças prévias que existem, mas você não vai começar a ver que você vai ser, não, eu vou ser tocado. Não, queridos, não. Estamos aqui para mostrar o caminho da proteção pessoal pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro me cobre. Eu olho para a cruz do Calvário, ali ele levou minha maldição
E quando eu venho numa atitude correta, arrependendo-me dos meus pecados, confessando-os, reconhecendo a Deus, renovando a minha aliança com Ele, eu chego e assumo a minha identidade em Cristo. Eu sou uma nova criação, eu sou o Filho de Deus vivo. Verdade que estamos todos sujeitos a tantas coisas, mas a nossa fé nos protege. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No livro de Jó, algo interessante. Ele diz, depois de que tudo aconteceu: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Existe algo no medo que fecha as mãos de Deus. Se eu estou prevendo, vai ser terrível, eu vou ficar desempregado, eu não vou ter o que comer, eu vou ficar doente, eu vou morrer. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu, porque como o homem pensa, assim ele é. Mas nós vamos nos encher nessa Páscoa dos elementos do Cordeiro, trazer à memória a nossa aliança, porque pecamos, ok, reconhecemos, mas temos a promessa. Deus não vai nos desamparar se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Existem emblemas que trazem a maldição. Por exemplo, o contato com ídolos atrai a maldição. Mas existem também emblemas que são veículos de bênção. E aqui nós estamos hoje com os emblemas que nos trazem bênção. A ceia da aliança, o memorial da nova aliança, que proclama que Cristo desceu ao nosso nível, tornando-se filho do homem, para que fôssemos elevados ao seu nível, tornando-nos filhos do Deus vivo. Leamos o texto em 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Diga o cálice. O cálice da bênção é a comunhão. É a comunhão de quê? Do sangue. É a comunhão do sangue. E esse pão que partimos é o quê? A comunhão do corpo. Então estes são elementos de bênção, porque as bênçãos da aliança são extraordinárias. Citamos aqui as bênçãos na aliança que Deus fez com o povo de Israel, mas o que dizer das bênçãos da nova aliança, queridos? Elas são mais elevadas. Jesus, que é Deus, tornou-se filho do homem, para que eu, que sou filho do homem, me torne filho do Deus vivo, gerado pela semente divina, e isso faz com que sua própria vida seja introjetada na minha. Que bênção extraordinária estarmos em Cristo. Por isso é que o apóstolo João diz, o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e a palavra lá é o Zoe, a qualidade de vida que Deus tem. Oh, aleluia! Ele nos deu a vida eterna, o Zoe divino, a qualidade de vida de Deus, e esta qualidade de vida está em seu Filho. Portanto, quem tem o Filho tem esta vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, ao trazermos nesta noite o memorial da nova aliança, queremos entrar na corrente da bênção de estarmos identificados com Cristo e partilhando da sua vida. Outra bênção extraordinária. Esses elementos nos dizem
tomando este pão, Jesus declara: este é o meu corpo que é partido por vós. Quando o povo estava no Egito, o sangue foi vertido e colocado nos umbrais da porta para libertação da morte. Mas o pão foi partido para benefícios físicos, foi comido, quero dizer, para benefícios físicos. Quando o povo comeu aquele pão, comeu aquele cordeiro assado no fogo, ele partiu, protegido pelo sangue do cordeiro, com a força daquela comida, daquela ceia, que é o símbolo da ceia da nova aliança. Eles partiram rumo à liberdade, partiram livres em primeiro lugar, livres de toda a escravidão. Nós também, ao participarmos deste pão, ao participarmos deste cálice simbolicamente, porque isto aqui apenas representa o meu compromisso, a minha entrega, eu parto para uma vida de liberdade de toda a opressão do Egito, que simboliza o pecado e a tirania de Satanás. Partiram para a liberdade, partiram com saúde, saudáveis e prósperos, até que Deus mandasse o maná do céu. Vamos trazer hoje a memória nesta ceia, que tomando essa atitude correta que temos exposto nestes dias, e hoje especificamente, de reconhecer que o que sofremos é consequência dos nossos pecados, e em vez de simplesmente fechar os olhos, voltamos para Deus, que nós vamos participar hoje desta ceia, dizendo: eu parto para uma vida de liberdade, não sou escravo, nem do pecado, nem do mundo, nem da carne, nem do diabo. Eu tenho um Senhor. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Vamos hoje partir este pão, entendendo que ao comer aquele pão, aquele cordeiro, e agora este pão que Jesus diz é partido por vós, e que Isaías diz que ele é ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas. Quando Jesus diz: é o meu corpo que vai ser partido, que vai ser triturado, que vai ser ferido, nós entendemos, ao pegarmos este pão, que nós estamos lidando com a extraordinária bênção da cura. Estamos reunidos em família, cada família agora ligada aqui, talvez alguém no carro, saindo do trabalho, poucos estão trabalhando, talvez mais tarde, quando você conectar, que nesta hora, pela cura da sua vida e de todas as pessoas que estão sofrendo, Deus colocou em nosso coração orar e gerar cura em 4 áreas. E falando das bênçãos da nova aliança, crendo que a maldição é sustada pela nossa confissão, cura física. O pão foi partido para benefícios físicos, cura emocional, que o medo saia, o desespero bata em retirada, a angústia, que toda a depressão e opressão saia da sua vida, saia da sua casa, saia da sua família, saia de todas as famílias desta nação e das nações da terra. Essa é a nossa súplica diante de Deus. É o peso do coração do intercessor. Terceiro, que venha cura para os relacionamentos. Quantos casais não estavam habituados a conviver? Quantas crianças em casa não podem ir para a escola, então perdem a paciência. As diferenças entre marido e mulher começam a se manifestar de uma forma mais exacerbada, e os conflitos, e as brigas, e as intrigas, e o lar que devia ser um ninho de amor,
se torna um lugar de conflito, então vem a cura para cada família, cura para os relacionamentos familiares. Que verdadeiramente esse seja um tempo de edificar o altar de Deus na família, de convidar a Deus para ser o Senhor absoluto da sua casa. Porque como ocorreu lá em Caná, naquele casamento, convidaram a Jesus. Quando entraram em problema, consultaram a Jesus. E quando Jesus falou, obedeceram a Jesus. Jesus prestigiou o casamento, por quê? Porque Ele é um Deus família, Ele quer abençoar a família. Então que nesta hora, ao tomarmos estes elementos, que representam a nova aliança, cada família nesta hora, invoque o Senhor, convide-o para presidir a sua família e ser o ponto convergente do relacionamento conjugal e familiar. E que ouça Jesus, qual é a solução para os seus problemas, e que obedeça. E em quarto lugar, a cura das finanças. Há muito medo, começando pelo presidente da República. Várias vozes se levantam preocupadas, porque o número de desempregados vai crescendo a cada dia, a cada hora. Mas Deus pode chegar e intervir miraculosamente nesta situação, e nós estamos aqui para exercer a fé por nós pessoalmente e por todas as famílias, porque nós nos colocamos no lugar de intercessores. Ele levou nossas maldições, a minha maldição, a sua. Se a maldição veio sobre a terra, comecemos a olhar agora para este cálice. Cristo, diz Paulo aos Gálatas, nos resgatou da maldição da lei. Aleluia, que maldição da lei é aquela que acabamos de ver. Deus nos resgatou de toda aquela maldição de ser maldito em tudo, e de todo tipo de enfermidade, de opressão, de desarmonia familiar. Sim, queridos, Cristo já nos resgatou da maldição da lei, pelo preço pago naquela cruz do Calvário. Você não tem que continuar a sofrer essa maldição. Chega! Vamos olhar para a cruz e tomar posse da bênção. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. É outra extraordinária bênção da aliança. Não vamos mencionar todas as bênçãos, senão estendermos-íamos por bastante tempo. Mas nesta hora tão sagrada, tome o seu pão, tome o seu cálice, e pelas bênçãos, Pai, queremos chegar diante de Ti nesta hora. Quando refletimos sobre o reconhecer qual a origem da desgraça, da peste, da maldição, humilhados na Tua presença, pedindo-Te perdão pelos nossos pecados, pelo pecado dos nossos pais, dos nossos governantes, reconhecendo que a bondade e a misericórdia procedem de Ti, nós chegamos para renovar a aliança. Tomamos estes elementos tangíveis que nos transportam espiritualmente para aquele momento sagrado, quando Jesus estabelece a nova aliança, com a compreensão do que significa. Este é o meu corpo partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele volte. Senhor Jesus, os nossos corações compungidos, contritos diante de Ti, nesta mesa sagrada, a Tua mesa, com estes símbolos da nova aliança,
aliança de sangue, o teu sangue. Que preço! A nossa redenção é caríssima. E nós só podemos te exaltar e te glorificar pelo corpo partido naquela cruz, pelo sangue vertido, que nos purifica de todo o pecado. E nesta hora tome o seu pão, qualquer pão que você tenha, parta o seu pão, e veja Jesus sendo partido por você, pela sua cura. Onde dói? No corpo? Na alma? Feridas do passado? Memórias do passado? Relacionamentos desajustados? A dor de uma falta? De uma perda? A dor de um ente querido que partiu? Está sangrando? Sim. Está doendo? Uma dor da alma? Uma dor da consciência, da mente, uma enfermidade física, emocional, espiritual. Senhor Jesus, neste momento sagrado, quando muitos tomam o pão em sua casa, chegamos diante de Ti para fazer-te um pedido. Libera agora Teu poder sarador. Nós nos apropriamos da palavra que declara que é pelas Tuas feridas que somos sarados. Trazemos à memória a palavra pela boca do apóstolo Pedro, levando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Sim, obrigado, porque ali naquela cruz já foi efetuada a cura, seja ela agora liberada para cada família. Eu libero agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pela autoridade que nos é conferida, eu proclamo sobre a tua vida agora, sobre a tua casa, sobre a tua descendência, eu proclamo ser sarado no corpo, ser sarado na alma, ser sarado na mente, ser sarado nas emoções, ser sarado nos relacionamentos, ser sarado em toda área em que o inimigo feriu a tua vida. Agora, ser sarado pelo poderoso nome de Jesus, na autoridade do nome que está sobre todo nome, no poder do sangue do Cordeiro imolado, pela legalidade da nova aliança, ser sarado agora, em nome de Jesus. Apropriando-nos desta cura, do pão, como quem ingere saúde, ingere vida. Aleluia, aleluia. Entre brote o rio do Calvário, perpassando a sua mente, perpassando as suas emoções, perpassando a sua vontade, perpassando o seu corpo. Ó rio de cura que brota das tuas feridas, corre sobre toda a terra, penetra em cada lar agora, penetra em cada hospital, penetra em cada governo. Toda a terra precisa do poder sarador que brota das tuas feridas naquela cruz, simbolizadas pelo pão que trazemos em nossa mão. Aleluia. Levanta o seu cálice, ó sangue remidor, preço da nossa redenção, sangue que nos purifica de todo pecado. Eu aplico em nome de Jesus este sangue à sua vida agora, como foi aplicado o sangue nas portas do povo hebreu, para que a morte não viesse.
Vem agora, que cada vida seja marcada pelo sangue. Senhor, ao trazermos a memória este elemento da ceia, da nova aliança, nós clamamos pelos efeitos benéficos deste sangue remidor. Venha sobre cada vida, aqueles que nunca fizeram aliança contigo, agora, você pode dizer: Senhor Jesus, eu rendo a minha vida a Ti, eu me arrependo dos meus pecados, entra na minha vida, seu meu Senhor, lava-me com o Teu sangue, perdoa os meus pecados. Neste preciso momento, Ele marca a sua vida, coloca o seu selo de propriedade. Aleluia! Você está selado. Veja-se selado, o sangue do Cordeiro, e não apenas isso, você está debaixo desta cobertura. O que lhe cobre não é nada, não são os céus, não é a casa, não é o apartamento. O que lhe cobre e lhe protege é o sangue do Cordeiro. Bendito sangue, precioso sangue, o sangue vertido na cruz do Calvário, continua vivo, ativo e operativo. Para quê? Para lhe aproximar de Deus, para quebrar toda maldição na sua vida, para trazer-lhe a redenção e para conduzi-lo à mais completa vitória. Celebrando o memorial da nova aliança, da aliança de sangue, proclamando a derrota de Satanás sobre as nossas vidas e proclamando a vitória do Cordeiro. Bebamos do cálice. Aleluia! Aleluia, meu amado, minha amada. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê shalom, que quer dizer saúde, paz, prosperidade, alegria e bem-estar. Que a torne completo em todas as áreas da sua vida. Um beijo no seu coração e bênçãos plenas e com a